Prezado aluno, prezada aluna, mais uma vez nós temos o privilégio de nos encontrarmos e desenvolvermos ainda mais o nosso trabalho, desafiando cada um de nós a aprender mais e mais, a crescer como aluno, a realizar aquilo que se espera de nós numa sala de aula virtual. Queria parabenizar você por essa caminhada e desafiá-lo ainda mais nesta unidade 5, que é continuidade da unidade 4. Portanto, o tema dessa unidade é o Universitário e os Trabalhos Acadêmicos, parte 2. Como a gente tem sempre enfatizado, o foco principal da nossa formação, do nosso trabalho, do ensino, na vida de um aluno, é propiciar a aprendizagem. Nesse sentido, o foco principal da atividade que nós desenvolvemos em metodologia científica, como em qualquer outra disciplina, é dar ênfase à aprendizagem. É claro que uma aprendizagem que não está divorciada, que não está separada daquele elemento que nós trabalhamos na unidade anterior, competência. O aluno precisa desenvolver as suas competências. Isso é fundamental. Por isso que nós não podemos abrir espaço daquilo que é mais importante na vida de um aluno, que é o espaço mais significativo no ensino superior, que é a sala de aula. Poderia dizer também a biblioteca, mas a sala de aula é um espaço assim muito especial. Por quê? Porque nós trabalhamos em sala de aula com a possibilidade do aluno estar desenvolvendo aquilo que se espera dele. Aprender a aprender. E na unidade passada nós focamos também o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a conviver e o aprender a ser ético. Isso tudo por quê? Porque toda a nossa trajetória acadêmica ela está relacionada, mantém pertinência com esse tipo de aprendizagem. Não basta ter um título, não basta saber muita coisa, se não tem essas competências que se espera. E é o que o mundo lá fora está esperando de nós, é o que a sociedade está esperando, é o que o universo profissional espera de todo aluno que tem um título de graduação. Mas nessa unidade, eu queria também enfatizar para vocês um dos trabalhos acadêmicos de muita importância, que é participar, que é desenvolver, que é realizar resumo. O resumo é uma atividade acadêmica, é um trabalho acadêmico muito utilizado no ensino superior. Eu diria até que seria assim, muito produtivo que você investisse, quando você fizesse uma leitura de um texto ou de um livro, que realizasse resumo. O resumo tem o objetivo de ampliar as suas aprendizagens, mas também de mostrar a você, de possibilitar a você, aluno, a apreensão ainda maior daquilo que você lê, daquilo que você registra. Então, o resumo ele tem um objetivo muito especial, que é possibilitar ao aluno a síntese das principais ideias de um texto, e o registro dessas ideias tem de ser de maneira bem concisa. Agora, é importante salientar que o resumo não é aquilo que o autor escreveu. Então, você não, ao fazer resumo, você não vai estar copiando literalmente o que o autor escreveu. Você vai estar lendo 1, 2, 3 vezes o texto. Quando o texto estiver assim bem compreendido por você, você então começa a fazer o resumo. E ao fazer o resumo, você não precisa colocar no texto ali o que o autor de fato escreveu, mas o que você apreendeu, o que você absorveu daquilo que ele apresentou lá no texto ou na obra. Então, o resumo ele é feito com as suas próprias palavras. O resumo ele tem uma natureza pessoal, ou seja, daquilo que o aluno de fato absorveu, compreendeu e aprendeu daquilo que ele leu. Então, o que é o resumo? O resumo é um texto que você faz de um livro que você leu, que você estudou, e ao fazer esse resumo você faz com suas próprias palavras. Se você for usar alguma coisa, alguma parte do texto, você deve colocar essa parte do texto em aspas, colocando lá a citação, né, do texto e colocando a página que você está citando. Mas eu queria também apresentar nessa unidade algumas dicas importantes para você fazer o seu resumo.
Então, o resumo, ele tem como objetivo, como já falando, sintetizar um texto, apresentar as ideias principais do texto. E o resumo serve também para estimular o aluno a fazer uma leitura rigorosa, minuciosa do texto. E ao apresentar o seu resumo, você o faz de maneira concisa. Então, isso é importante. Você vai estar sintetizando as ideias principais do texto, sendo fiel àquilo que está no texto, ou seja, sendo fiel sem perder a fidedignidade do original. O resumo é um trabalho acadêmico e ele tem uma estruturação lógica, uma organização metodológica, que é, a gente pode dizer assim, de caráter universal. Mas pensando nas dicas que eu falei, a ação de resumir está envolvida na atividade de leitura, obviamente. Não se resume um texto quando se faz uma leitura bem assim adequada, apropriada do texto. Veja, algumas dicas. Ler o texto para captar o plano geral da obra, captar o plano geral do texto, como que o texto foi desenvolvido pelo autor dele. Tenha em mente, sempre durante a sua leitura, perguntas. Comece a perguntar para o autor, comece a perguntar para o próprio texto, aquilo que pode auxiliar você na sua aprendizagem, para facilitar depois a elaboração do resumo. Então, mantenha a pergunta constante sobre o texto. De que o texto trata? O que o autor estava querendo dizer? O que o autor quer demonstrar? Isso é fundamental para você fazer o seu resumo. Procure também identificar as ideias centrais do texto. Qual que é o propósito que norteou o texto? Então, essas são dicas importantes para você, aluno, fazer um bom resumo. Mas tem de se ater também que não existe apenas um tipo de resumo. Existem 3 tipos de resumos. O primeiro deles é o resumo descritivo. Olha, como o próprio nome diz, você vai estar descrevendo, ou seja, com as suas próprias ideias, com o seu próprio texto, uma produção pessoal, aquilo que o autor apresentou no texto. Esse é o primeiro tipo de resumo. O segundo tipo de resumo é o que nós chamamos de resumo analítico, ou também informativo. O segundo tipo pode ser um resumo informativo ou analítico. Eu gosto mais da expressão analítico. Por quê? O aluno, nesse tipo de resumo, depois de fazer todo aquele processo de leitura, conversar com o autor, perguntar, inquirir, ele então tem um processo de análise mais bem elaborado. Então, ao fazer o resumo, ele faz uma análise. Por quê? Ele descreve tudo que compreendeu e, nessa elaboração toda, ele está o tempo todo analisando. O terceiro tipo de resumo, e aqui vale um parêntese, é o que nós chamamos de resumo crítico. Algumas pessoas falam assim, ó, faça um resumo crítico para mim, ou uma resenha. Quando se fala em resenha em trabalhos acadêmicos, nós estamos nos referindo a um resumo crítico. Por quê? Você faz todo o trabalho de resumir e, no final, faz uma crítica à obra do texto, do autor, ou ao texto resumido. Mas aqui é importante você se atentar que essa crítica não é uma questão pessoal, é uma crítica relacionada ao texto. Então, eu queria, nesta unidade 5, desafiar você, querido aluno, querida aluna, a investir um pouquinho mais em resumir os textos que você lê, registrando isso de maneira organizada, metodológica, e, quem sabe, fazendo uma análise e uma crítica àquilo que você leu. Isso pode ser muito útil à sua caminhada acadêmica, isso pode ser muito útil à sua vida profissional. Não perca essa oportunidade de desenvolver a sua aprendizagem, realizando leituras significativas e operacionalizando resumos para você ampliar a sua aprendizagem. Um abraço para você e um bom trabalho.